Hello, Polo Lovers! Eu sou a Diana e nós estamos aqui em mais um episódio do nosso PoloCast. Hoje a nossa convidada é a Thalita Moreto. Obrigada, Thalita, pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no Polo e gravando esse episódio com vocês. Obrigada. Antes da Thalita falar um pouquinho mais sobre ela, eu vou dar alguns recadinhos. A Thalita está participando da nossa trilha de conteúdo. Então, esse mês, a Thalita já contribuiu com o Polo Digital, com o nosso artigo lá no Polo Blog. Hoje a gente está gravando o nosso podcast sobre inteligência artificial e ainda esse mês a Thalita vem trazer um conteúdo presencial, que é o nosso Polo Talk aqui na Arena do Polo. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que ainda por esses dias a gente vai divulgar quando será esse evento presencial. Então, Thalita, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua vida pessoal, se quiser, profissional também. Quem é a Thalita na fila do Polo? Bom, é um assunto longo esse. Eu sou jornalista, a minha primeira formação foi jornalismo, eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo, mas aí complica um pouquinho, porque eu não sou uma jornalista padrão. Então, geralmente, quando as pessoas perguntam, né, o que eu sou, que eu falo jornalista, que a gente tem que, sabe quando você tem que preencher um cadastro? Sua profissão. Eu falo, ai meu Deus, e agora? O que eu vou colocar? Eu coloco lá jornalista. Então, todo mundo associa ao negócio já muito fechadinho, que é ou jornalista que trabalha num jornal impresso, que escreve artigos, ou um jornalista de TV, um repórter, ou um radialista, né? Digamos assim, esses cargos mais comuns que são ocupados pelo jornalismo. Mas eu segui por uma outra área. Eu fui para a área da educação. Então, já de início de carreira, eu comecei a trabalhar sim num jornal impresso, só que eu trabalhava num programa chamado Programa Jornal e Educação, que hoje as pessoas conhecem mais, porque é um termo que se popularizou a partir aí da pandemia, né, que é a chamada tal educação midiática. Então, já lá em 2008, né, eu comecei a trabalhar com educação midiática, só que eu trabalhava com jornal impresso. Então, porque não tinha internet, quer dizer, tinha internet, mas a internet era algo assim muito restrito, os jornais estavam pouco na internet, não tinha essa quantidade de informação, de notícias, de veículos, de produções na internet. As escolas mal tinham um e-mail, contas de e-mail, nem tinha internet dentro das escolas, então era um jornal impresso, aquele grandão, né, que você abre ali o jornal impresso, ia para as escolas e eu auxiliava os professores nessa leitura crítica da mídia. Então, como ler o artigo, né, como que lê aquela notícia, o que é uma reportagem, o que é a notícia, o que é a manchete, qual que é a finalidade de um título, e fazer essas discussões críticas a partir desses elementos das notícias, de como a informação chega até você, e como você lê aquilo, como que você absorve aquilo, como que você argumenta. Então, eu já fazia esse trabalho, né? E aí eu comecei a perceber que as tecnologias, não só a internet em si, mas outras tecnologias, estavam começando a ficar mais evidentes. E eu tinha recém voltado do Canadá. Eu me formei na faculdade e passei um ano no Canadá. E lá no Canadá eles utilizavam o Facebook, que aqui no Brasil não existia. Isso lá em 2007. Então aqui no Brasil a gente utilizava o Orkut, né? Os mais antigos aí, né? Utilizaram o Orkut, já é extinto, né? Então, mas para que servia tanto o Orkut quanto o Facebook? Simplesmente para você compartilhar sobre a sua vida. Era postar fotos, fazer comentários e nada além disso, não tinha produção. Pessoal, né? Muito, muito. E era assim, para expor mesmo. Então, as pessoas entravam para ver o que o outro estava fazendo, que lugares que as pessoas estavam frequentando e colocar foto mesmo. Aquela história de postar a foto do café da manhã, do almoço, da janta, começou aí, né? E daí eu voltei para o Brasil com o Facebook para entrar em contato com os meus amigos estrangeiros. E eu falei, poxa, eu vou colocar esse programa, que tinha um nome, né? Vou colocar o programa nessas redes também. Coloquei ele no Orkut, coloquei no Facebook, deu um resultado incrível. Assim, e as pessoas começaram e eu comecei a produzir conteúdo. Então, eu tinha conteúdo para produzir. Então, aí eu fui indo para a área de tecnologia, fiz pós-graduação em tecnologias na aprendizagem. A minha pós-graduação eu fiz pelo Senac de São Paulo. É importante falar que eu não sou aqui, né, de Mogi. Eu estou aqui em Mogi desde 2021, eu vim para cá, que a família do meu marido é daqui, viemos para cá. Eu sou catarinense, mas eu fiz a minha faculdade em Ponta Grossa, no Paraná. Então, toda essa minha história começou lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então, eu morava lá em Ponta Grossa e fiz a minha pós-graduação no Senac de São Paulo, EAD.
era a distância, que também era uma discussão, assim, muito preconceito. Existia muito preconceito na área de educação à distância, né, naquela época, e para mim, eu achei fantástico aquilo, porque eu podia estar na minha cidade e estudar com pessoas diferentes, né, e nós eu vinha algumas vezes para São Paulo, tinha alguns encontros presenciais, fazer uma troca fora daquele meu nichozinho ali, porque eu morava numa cidade relativamente grande, mas ainda muito tradicionalista, então muito restrito. Eu era a única da cidade que trabalhava com isso na região, então as pessoas não entendiam muito bem como que eu era uma jornalista que trabalhava com educação, né, e falando de tecnologia. Então eu fiz essa minha pós-graduação em tecnologias na aprendizagem, né. Posteriormente eu vim fazer um mestrado em educação em tecnologias digitais, também AD. Eu fiz para a Universidade de Lisboa, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa de Portugal. Também busquei um outro público, uma outra visão, né? E daí aí eu acabei saindo do jornal, comecei a trabalhar em escola, na área de tecnologia educacional, que também ninguém entende. Então, assim, eu passei por programa de jornal educação, educomunicação, tecnologias na aprendizagem, tecnologias na educação, e comecei a trabalhar em escola, uma escola privada, onde eu fiz toda a estruturação da área de tecnologia educacional, que ninguém entende. Até hoje as pessoas acham que trabalham com TI. Que é diferente. Então, a gente vai falar já sobre tecnologia educacional. Isso, e daí TI é uma coisa, TI é mais parte técnica, né? É o menininho o TI que trabalhava comigo, ele fala assim, é o menino do computador, né? É o menino do computador, sempre conhecido, né? Deu problema no computador, que for. Chama o menino. Chama o menino do computador. E eu trabalhava na abordagem da tecnologia com a educação. Aí eu estando em escola, chão de escola, fui fazer pedagogia. Então, também sou pedagoga. Então, eu sou uma jornalista especializada em educação, com mestrado em tecnologias, e pedagoga. E, somado a isso, eu tenho 2 filhos, né? A gente ainda cuida da rotina familiar, e fui acompanhando também o processo de tecnologia na infância, né? O acesso das crianças à tecnologia em casa, né? Orientando. E hoje eu também sou professora de educação midiática, porque agora nós temos o que ninguém conhecia antes, né? Toda essa parte aí de educação midiática, e até mesmo tecnologia educacional. Então, até então, o que eu fazia, muitas pessoas achavam importante. Achavam que não tinha relevância, embora elas utilizassem os meus conhecimentos e a estruturação que eu fazia dos equipamentos que elas iriam trabalhar, com as abordagens pedagógicas, com a tecnologia, usavam isso o tempo todo, mas não percebiam o quanto eu estava ajudando. Até que veio a pandemia, as escolas precisaram se digitalizar, utilizar mais plataformas digitais, e quem precisou ajudar pessoas especialistas na área. De certa forma, as escolas foram para o EAD, embora EAD a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas EAD tem uma certa estrutura específica, né? Mas, se você for falar de uma forma mais simples, as escolas começaram a fazer EAD. Todo mundo teve que se adaptar. Todo mundo teve que ir. Então, tudo isso daí começou a ganhar valor. A educação midiática, porque daí os alunos não sabiam usar tecnologia, eles estavam nas mídias, os professores precisavam utilizar as mídias para o estudo, o aluno não focava. Daí que a educação midiática começou a entrar, veio a discussão da BNCC, que é o novo currículo das escolas. Isso entrou em vigor ano passado, em 2022, que tem lá parte de educação midiática, parte de tecnologia, parte das habilidades, hoje é uma disciplina. Então, eu sou uma professora de educação midiática na grade curricular, junto com matemática, com língua portuguesa, com geografia, com história. Então, a minha trajetória, assim, eu falo assim que a minha trajetória, ela foi acompanhando a evolução das tecnologias e da internet. Porque você enxergou muito antes que a tecnologia estava presente aqui, que não tinha como fugir da tecnologia, principalmente na área educacional, né? Isso. Eu consegui até... É engraçado quando eu olho para trás e falo assim, como é que eu percebi isso, né? Mas eu acho que sabe o que é? Eu era muito dedicado, gostava muito do que eu fazia. E eu achava aquilo fantástico, porque quando eu estava na faculdade, eu gostava do jornalismo, mas eu não me via jornalista, porque eu via algumas posturas de jornalista e falava, eu não consigo fazer isso. Assim, eu não me encaixava, eu falei, o que eu vou fazer? Porque apesar de gostar muito de jornalismo. E assim, eu escrevo, eu sei, eu tenho todas as habilidades, né, pra fazer. Eu poderia cobrir qualquer coisa, né, no sentido mais simples, né, porque a gente tem os especialistas de cada área, que é essencial você se especializar para você escrever bem sobre o assunto. Então, eu conheci como uma professora o termo educomunicação, que é a junção da educação com a comunicação, que ela faz essa discussão da educação midiática na escola. E eu achei aquilo fantástico, só que eu falei assim, mas onde que eu vou trabalhar com isso? Porque não tinha área. Não tinha o que fazer. Hoje existe até especialização. Você pode ir na faculdade fazer uma especialização de educomunicação. Na USP tem. Tenho amigos que são educomunicadores, né?
Mas na época não tinha isso. E eu falei, onde é que eu vou me encaixar? Daí que eu conheci os programas e, por incrível, assim, uma sorte do destino, assim, quando eu voltei do Canadá, comecei a procurar emprego, um jornal me chamou para eu assumir o programa. E assim, então eu caí meio de paraquedas em algo assim que eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer, e eu me dedicava muito àquilo, então eu estudava muito, eu fazia todas as formações de professores, eu tenho muito material, fiquei 8 anos e meio nesse programa, então eu tenho muito material, então eu estudei muito, e eu queria entender, porque você falar com o professor sem conhecer o dia a dia dele, que acontece muito hoje, os professores às vezes fazem formação com pessoas que nunca entraram na escola daquela pessoa. E são realidades diferentes, então eu ficava muito próxima dos professores, eu ouvia muito, eu personalizava muito, né? E eu fazia formação, eu cheguei a fazer formação de como utilizar e-mail, que os professores também não sabiam. Né? Porque não era do dia a dia deles, não era do dia a dia, né? então eu recebia um monte de e-mail, não sabia, até mesmo assim, o que pôr para lixeiro, o que salvar, o que é importante, o que não é, filtros, os próprios serviços, né, de e-mail, eles eram mais precários também, né? Hoje a gente está falando de outro universo, né? Então, assim, eu fui evoluindo muito junto, e como eu era muito dedicada, sempre fui muito dedicada, né, que eu fui observando que era necessário entrar e conhecer, né, esses caminhos, assim, que inevitavelmente a escola faria parte, né, desse processo. E em que momento você cria o Sala Aberta? O Sala Aberta eu criei em 2010. Pode explicar também sobre o tema? Isso, então, Sala Aberta eu criei em 2010, porque até então eu trabalhava no jornal como SLT. Então tinha horário para entrar, horário para sair. Só que aquilo estava me limitando muito, porque eu queria fazer muito mais. Eu tinha aquele público específico. E eu não tinha tempo, muito tempo assim para fazer algo além. E eu criei o Sala Aberta porque eu tinha muita coisa para contar, para falar, para escrever de tudo que eu estudava. E eu criei o Sala Aberta como um blog. Ele era um blog, sem domínio pago, nada assim, era WordPress ainda, salaberto.wordpress.com. E o nome assim veio muito rápido assim para mim. Eu sentei, assim, em 5 minutos eu falei que eu queria algo que fosse aberto para todos, que eles entendessem que é aberto no sentido de a gente ter várias discussões, não ser restrito, né, que todo mundo pode contribuir, né, que todo mundo é bem-vindo, quero ouvir, que tinha esse conceito, né? E eu gostava muito do conceito do universo, que a educação, para mim, ela você não pode ficar restrito, você pode pegar referências, você pode ampliar seu universo, né? E me veio assim o Sala Aberta. Falei, nada melhor do que uma sala aberta, onde você não fica preso, a porta fechou, é só o que o professor fala, o que o aluno ouve. Todo mundo vai aprender troca, né? Todo mundo vai aprender. Então veio Sala Aberta e eu tinha muito esse conceito da porta aberta e do mundo. E daí eu tinha um amigo meu, que ele fazia design no jornal, não era cartunista, ele fazia artes, né? A gente chamava na época arte finalista, ele não gostava, mas ele fazia as artes. E daí eu dei para ele uma ideia, eu falei, olha, eu tenho essa ideia, dele executou para mim. Então a logo do Sala Aberta é um globo com uma porta aberta, né? Então ele que executou para mim até hoje, não vou mudar, amo essa logo. E eu comecei com um blog, então eu fazia textos e começou a ter muito resultado. Daí eu fui para um domínio pago, ampliei o site e eu comecei a criar cursos online. Eu fui uma das primeiras a ter cursos online, e isso lá em 2011. Não tinha muito assim cursos online. E eu tinha público, o meu público era pequeno, porque também eu divulgava Facebook, não existia Instagram, e também não era todo mundo que estava no Facebook, estava começando esse negócio de monetização, eu não monetizava, e mesmo assim eu tinha pessoas que me acompanhavam pelo programa, então eu fiz um network legal ali, e depois começaram a acompanhar o Sala Aberta, então faziam. Então às vezes eu tinha um público de 15 pessoas, para mim aquilo era fantástico, né? Eu cobrava um valor, era bem acessível, aquilo para mim era fantástico, e fiz 9 cursos, eu tive alunos que fizeram os 9 cursos. E alunos que eu encontrei anos depois, em eventos, falaram assim, olha, hoje eu também trabalho com tecnologia educacional e eu devo tudo a você, porque eu aprendi muito nos seus cursos. E eu falo para todo mundo que você foi onde eu aprendi sobre tecnologia educacional. E é isso que eu ia te falar, essas 15 pessoas replicaram provavelmente esse conhecimento. Replicaram. O seu público é muito maior. Sim, e assim, eu encontro as pessoas às vezes no LinkedIn, nas redes, que me perguntam quando que você vai abrir de novo curso? Porque daí aí que foi a questão. Eu comecei a empreender ali, deu super certo. Depois eu saí do jornal, na verdade eu não saí, eu saí de CLT e virei uma prestadora de serviço. Aí que daí eu comecei a ampliar meu leque. Então eu comecei a pegar outros trabalhos, né? Comecei a entrar em outras áreas, na educação, mas não só em jornal, não só programa de jornal de educação. Comecei a me dedicar mais aos cursos, mas aí eu engravidei da minha primeira filha, né? Que hoje ela faz 7 anos agora em junho. Quando eu engravidei, isso daí foi em 2000
15. Quando eu engravidei da Isabelle, ela pensa comigo, não, mas eu tô trabalhando em casa, vou conseguir. Óbvio, vou conseguir, bebê, a gente consegue, né, dar conta. Ela tinha, até os 6 meses dela, eu consegui levar o trabalho que eu fazia com o jornal, né, e os meus cursos. Só que daí eu resolvi sair do jornal porque a gente tinha vários municípios, não era só atendia outros municípios, eu tinha que me deslocar. Eu precisava me deslocar, fazer formação com o professor, e daí eu já não estava mais nesse ritmo, já não conseguia fazer dessa forma, então eu resolvi sair. Daí eu saí em dezembro de 2016, que a minha filha tinha 6 meses, e a partir do 7º mês dela eu não conseguia fazer mais nada, absolutamente nada, ela não deixava. Eu sentava no computador, ela estava atrás, ela queria atenção, e assim eu não conseguia me dedicar, e daí eu fazia tudo. Porque nisso eu fui me especializando em tudo, então eu sei programar site, eu sei programar Moodle. Então eu era tudo no Moodle, eu fazia meu Moodle inteirinho, então eram cursos, né, à distância. Eu me especializei em arte, isso tudo autodidata e pedindo ajuda dos universitários, para os amigos que eram especializados. Como faz isso, como faz aquilo, vendo tutorial. Aprendi a mexer em Corel, em Photoshop, então eu fazia divulgação, gravava vídeo, eu não conseguia mais fazer isso. Então ali eu dei uma parada e isso me fez muito mal, porque daí eu já não estava mais trabalhando presencial no jornal, eu não conseguia mais fazer meus cursos, eu estava em casa sendo mãe 24 horas, e eu entrei naquele conflito. Eu queria ficar com ela, mas eu sentia muita falta da produtividade. E aquele conflito, assim, que quem é mãe e passou por isso vai entender. Assim, você quer empreender, mas você quer também dedicar à educação dos seus filhos. Né? E eu, pra mim, tinha que ela ia ficar comigo até os 3 anos. Ia pra escola só depois. Não, nada. Daí eu comecei a ficar muito... Eu ficava sozinho o dia inteiro, porque daí meu marido trabalhava, os amigos trabalhavam, todo mundo tava fazendo suas coisas, né? E eu ficava só com ela e bebê, e era só trocar fralda e dar comida, ao mesmo tempo ficava aquele sentimento, assim, de que eu não podia me sentir culpada por aquilo. É bem frustrante isso. Foi quando eu resolvi voltar presencial, que eu entrei, daí já entrei, e a minha filha, ela fez 1 aninho, em junho, em agosto comecei a trabalhar no colégio, que eu fiquei até mudar pra Mogi, só que eu também era prestadora de serviço, então eu continuei na parte de empreendedor, o Sala Aberta continuou ativo, mas eu dei uma pausa nos cursos, porque eu tinha que me reestruturar com um bebê pequeno, né? Com o trabalho, querendo produzir. Eu era colunista de alguns sites também, então mesmo assim minha carga era muito grande, né? Então eu dei uma pausa nos cursos, mas continuei com Sala Aberta, as pessoas continuam me mandando conteúdo continuavam me mandando conteúdo para eu publicar, e daí eu resolvi que eu precisava entrar em pedagogia. Então eu entrei em pedagogia, a Isabelle tinha 2 anos, e logo em seguida engravidei do meu 2º filho. Terminei pedagogia, trabalhando no colégio, ainda dando conta um pouquinho do Sala Aberta, peguei outros cursos aqui, daí comecei a me envolver aqui em São Paulo, então eu já tinha outras atividades aqui em São Paulo, né? Posso até citar alguns exemplos. Eu trabalho no programa Suzano de Educação, um exemplo de uma empresa que também tem cursos online para o público que eles atendem, onde eles têm planta, assim, nos municípios de todo o Brasil, que é focado na educação. Então eu trabalho com eles, trabalhei já para a Educamídia, o pessoal aí que quiser pesquisar, né? Tem a Educamídia que produz conteúdo assim, na área de educação midiática. E daí acabei vindo para São Paulo, continuo fazendo alguns trabalhos para o pessoal do colégio que eu trabalhava lá no Paraná, né? E agora eu trabalho também aqui em São Paulo em projetos e estou reativando o Sala Aberta com cursos agora para o 2º semestre. Você sempre volta para a educação, né? A educação acho que está aí na veia, né? Falando de educação também, né? Na educação, agora entrando um pouquinho mais em inteligência artificial, o que a inteligência artificial, essas mudanças que a inteligência artificial trazem, né? Será que a gente não tem que pensar em mudar a forma de ensinar também? Você já traz, né, nos seus cursos isso, de ensinar um professor que não sabe ligar um computador, que não sabe mandar um e-mail. Hoje, em 2023, o que a inteligência artificial está fazendo? O que a gente pode usar de ferramenta para mudar a forma como ensinar? Porque, pelo que eu vejo, os alunos não têm mais interesse, não é só o professor, né, que tem que se adaptar. O aluno não tem mais interesse, ele tem todas as ferramentas disponíveis, mas ele não quer mais aquele ensino, não aceita mais aquele ensino tradicional. O que a gente pode pensar e de que maneira a gente pode fazer alguma mudança? Esse ponto é o principal.
Aí que eu digo assim, até mesmo dessa minha história, dessa minha trajetória. Porque o ponto que você tocou da inteligência artificial, ela tá aqui na ponta. Fácil acesso. Fácil acesso. E o que é como? Mas como que a gente chegou até aqui? Então, só para traçar uma linha rápida, né? Criação da www, né? Da web, né? Criação da web, internet. Conforme a internet foi ficando melhor, por uma exigência nossa, porque quanto mais acesso você tem, mais conexão você tem, mais você quer. Então você vai 2G, 3G, 4G, e isso, tudo essa evolução é por uma necessidade do ser humano. A gente não percebe isso, às vezes a gente não admite isso, mas a gente adora. A gente que diz para onde que a tecnologia vai. A gente adora ver um vídeo sem interrupções, carregar rápido, mandar um e-mail rápido, mandar uma mensagem instantânea, fazer webconferência, fazer uma chamada de vídeo, usar um Waze para chegar onde a gente precisa, escutar um podcast enquanto a gente está dirigindo, né? Ter a possibilidade de, na estrada, acessar a internet. Isso antigamente não existia. Então, conforme a gente vai colocando essas necessidades, a internet foi evoluindo, foram sendo criadas mais redes, né? Vem Instagram, vem TikTok, o YouTube vai evoluindo, né? Tem o Facebook, fora outras milhares de plataformas. A gente começou a gostar mais dos cursos online, então a gente quer cada vez mais cursos online e melhores. Para eles serem melhores, eles precisam ter uma boa plataforma, uma boa estrutura que exige boas ferramentas, e para boas ferramentas exige uma boa internet. Então veja que tudo isso eu estou falando das nossas necessidades e de uma internet cada vez mais rápida. Hoje a gente não tem paciência, a internet caiu, todo mundo fica louco. Não vive sem, Não vive, a gente não vive sem. Daí, por isso surgiu a inteligência artificial, só que a inteligência artificial, ela existe há muito tempo. Só que daí, o que acontece? Chega, né, um tal do ChatGPT, falando, nossa, olha a inteligência artificial. Eu já vi isso dos meus alunos. O que é inteligência artificial? É o ChatGPT. Falei, não, mas o ChatGPT... Não se resume. É uma inteligência artificial. O que mais? Não, só isso? Falei, não é só isso. Por quê? É a mesma coisa, né? Igual como eu estava falando de que eu trabalhava com tecnologia educacional e ninguém entendia, sabia o que era, sendo que eu estava ali o dia inteiro. Eles estavam trabalhando com tecnologia educacional o dia inteiro. Então, quando um termo se populariza, as pessoas acham que aquilo surgiu ali. Não. O Google usa inteligência artificial há muito tempo. Algoritmo é inteligência artificial. Né? Claro, não podemos entrar aqui a pormenores, porque senão a gente vai ficar falando aqui o mês inteiro. Mas tudo isso é inteligência artificial. Não é fantástico quando você digita lá no Google uma palavra, ele completa a sua frase e já te dá o que você precisa? Né? Facilita a sua vida. Facilita muito. O que a pessoa quer hoje? Rapidez, agilidade e assertividade. Então você quer aquilo que está procurando de uma forma muito rápida, tá? E que seja... que acerte naquilo, né? Que seja um conteúdo bom. Isso tá batendo na porta da escola há muito tempo. E é engraçado porque vivem existindo fóruns e formação de professor, e vem palestrante do exterior, da Finlândia, de tudo quanto é lugar, para falar e falar bonito. Os professores acham aquilo maravilhoso, que tem que mudar, tem que ser disruptivo, né? Tem que inovar, e ninguém entende o que é inovação. Começa por aí. Inovação. Ninguém entende o que é inovação. Um monte de palavra bonita e sala de aula invertida. Eu posso falar um monte de termo aqui, né? E sala de aula invertida, um monte de coisa, né? Uma vez uma professora chegou para mim e falou assim, Thalita, eu vou fazer uma atividade de sala de aula invertida com os professores. Você pode fotografar para mim? Porque no colégio que eu trabalhava, eu fazia de tudo, né? Então eu fazia parte de tecnologia educacional, cuidava da parte de tecnologia do colégio, desde compra de equipamento. Eu cuidava disso também. E eu sou jornalista, então eu também tinha uma agência que produzia os materiais, mas eu também dava suporte a essa agência, e quando tinha atividades ali rápidas, eu fazia o texto para o site, eu cuidava do site também, eu fazia o texto. Tinha algum evento, não é chamar um fotógrafo ali só para tirar uma foto ali, então eu tinha uma câmera, fazia foto, então eu dava todo esse apoio, eu incentivava os professores a mandar conteúdo pra gente publicar, né? E daí ela falou isso pra mim, eu vou fazer uma atividade de sala de aula invertida, você pode fotografar? Eu falei, como? Falou, eu vou fazer sala de aula invertida, você pode fotografar? Eu falei, mas como que eu vou fotografar? Não tô entendendo, não dá. Não, mas é que eu falei, me explica. Não, peraí, volta, me explica o que você vai fazer.
Ela falou assim, não, ao invés de eu dar aula, dividir os temas para os alunos em grupos, aí eles vão pesquisar e eles vão apresentar. Eu falei, você não está fazendo uma sala de aula invertida, é um seminário. Aí você foi explicar o que era sala de aula invertida. A sala de aula invertida não tem nada a ver com isso, né? É que ela ia fazer no seminário para ver como querem utilizar, porque existe uma pressão muito grande de que precisa inovar, precisa trazer todas essas coisas diferentes. Os professores não sabem como fazer isso. E outra coisa, a sala de aula do Brasil é uma coisa, a sala de aula de uma escola do centro é uma coisa, da escola da periferia é outra, de São Paulo capital é uma, de Mogi é outra. E dera de outros países. E que dera de outros países. Importar, né? É muito diferente. Então a tecnologia e a necessidade de renovação e de reestruturação da escola faz tempo que está batendo na parte da escola, a escola sabe. E nunca foi feito nada para mudar. Então, quando se discute essas questões, todo mundo acha bonito, bate palma, acha legal, volta para a escola e continua fazendo da mesma forma, porque existe um sistema muito maior ali que o que você vai fazer? Tinha que mudar a estrutura da sala de aula. Um aluno traz o outro. Eu estou em sala de aula praticamente todo dia. Os alunos não conseguem mais focar. Existem vários estudos que falam sobre o tempo máximo que o cérebro humano consegue focar, e são minutos. Não é das 7h30 da manhã, 1h30 da tarde, que é hoje mais ou menos o que é o currículo. Sentado numa cadeira, assistindo. 45 minutos tem que ficar parado, prestando atenção. Daí existe um grande problema, porque daí você entra, a gente sabe disso. Só que para você fazer uma atividade diferente com os alunos, onde eles vão se movimentar, onde eles vão fazer alguma coisa diferente, você precisa explicar isso para eles antes, o que eles vão fazer. Eles não conseguem nem focar nisso. Daí esse é aí que causa o estresse do professor e o descontentamento do aluno. Então, quando você pede assim pro aluno, o aluno, ele acha que não precisa mais ir para a escola, porque aquilo não faz sentido, porque ele encontra tudo no Google. E ele encontra mesmo. Mas será que ele quer acessar isso? Ele quer, só que o que acontece? O que o aluno precisa hoje? Daí é aí que a gente entra, talvez, um parecido com uma sala de aula invertida, porque a sala de aula invertida dos americanos não consegue se aplicar aqui, né? O jeito como a educação ela é formulada, como ela é colocada, todas as demandas, porque existe uma estrutura, a escola não pode fazer o que ela quiser, ela tem algumas liberdades, mas ela está presa a um projeto curricular. Esse projeto curricular é ditado pelo MEC, né? Eu falei antes, a Base Nacional Curricular, a BNCC, ela diz lá o que a escola precisa trabalhar, a escola trabalha dentro daquilo. Entende? Então ela tem provas, ela tem notas que os alunos precisam ser avaliados, é quantitativa ainda no Brasil, né? Existem várias avaliações externas, as avaliações internas, os alunos precisam desenvolver diversas habilidades, para isso eles precisam ser envolvidos em projetos e vai enchendo o currículo. Mais aula, mais conteúdo, mais prova, mais projeto, mais avaliação, é um ritmo muito acelerado. Né? Então, para a escola conseguir inovar ali, considerando a inteligência artificial, é difícil para o professor encaixar, porque o professor também ele tem uma carga muito grande de conteúdo a ser cumprido, né? E ele vai responder pela avaliação daquele aluno. Então, se o aluno tira uma nota muito baixa, poxa, professor, o que está acontecendo? Entendeu? Então, às vezes, ele até tenta mudar o jeito de dar aula, mas ainda não é adequado. Então, precisaria ter uma forma onde... Aí que entra a educação midiática. Então, se está tudo no Google, certo? Mas os alunos, eles ainda são alunos, ainda são crianças, ainda são adolescentes em formação. Eles não têm ainda o desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem deles ainda precisa de uma mediação, ainda precisa de uma tutoria. Então, tem no Google? Tem, mas onde no Google? Aí que entra o professor. Então, vamos entrar aqui nesse site, aqui você vai ler isso, daí o professor vai trabalhar algum tópico que seja mais difícil, vai fazer a explicação dele, e ele vai, a partir daquilo que o aluno absorveu, continuar aquela aprendizagem dele. Ele vai ir direcionando a partir do aluno. Então, deixar o aluno usar as ferramentas. Só que como isso não foi feito desde o princípio, os alunos, eles estão perdidos na internet. A tecnologia está totalmente disponível. Não, e eles entraram, assim, numa questão da rapidez, que é o TikTok, que é complicado pra caramba, que são vídeos de 30 segundos ali, e daí eles não conseguem focar. Então, eles não conseguem ler um texto mais longo, eles não conseguem. Então, agora, vai ser difícil consertar. Podia ter iniciado isso lá, né, em 2001, 2002, tô falando isso há bastante tempo. Podia ter iniciado lá essa reestruturação de um sistema, né? Agora tá difícil, agora é apagar incêndio e tentar achar formas, tem que mudar a estrutura da sala de aula, esse negócio de aula de 45 minutos, que tem que ter a chamada, eu não tenho que ficar quieto, eles não conseguem mais concentrar nisso. Então, as abordagens precisam ser mudadas e utilizar a inteligência artificial
Então, assim, a gente faz, o que eu fiz quando começou o ChatGPT começou a estourar? Eu mostrei para eles, falei, entrem ali agora. Entrem no chat, eu fiz eles entrarem. Entrem e pesquisem tal assunto. Só que eu fui direcionando eles. E fui dando, olha só, o que é responsabilidade? Né? O que é você copiar? O que é você plagiar? O que é você confiar cegamente numa ferramenta, que é a inteligência artificial? Dei exemplo, como que é a inteligência artificial do Google, como é do ChatGPT? Para eles começarem a refletir que eles podem usar. Que está lá a seu favor, né? Só que tem que saber como. Eu já li também especialistas falando que o ChatGPT, a inteligência de usar o ChatGPT é nas perguntas certas, se você souber fazer as perguntas certas. E daí ele dê uma resposta mais adequada. Isso, e a gente entra na parte de comunicação. Então eu falo assim, porque como eu trabalho com educação, até às vezes a minha mãe fala, viu, eu sempre falei que você ser professor, porque eu sempre amei escola. Eu sou uma pessoa assim, eu sou fanática por escola. Eu comecei para a escola antes do que eu precisava, porque eu fugia de casa, a escola era na frente da minha casa, eu ia para a escola. A educação teve sempre aí. E assim, pra mim, assim, eu sempre respeitei professor, eu adorava fazer todas as atividades extras que tinha, eu sempre gostei muito, minha mãe sempre achou que ia ser professora, e eu sou professora de certa forma, mas não do jeito que ela pensou. Mas agora você tem aula no ensino... Já dei aula de pós-graduação, agora eu dou aula no ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, tenho projetos com ensino médio. Específica, né? Isso. Então, assim, eu cheguei a ser professora, mas eu falo assim, que se eu não tivesse feito jornalismo, eu jamais estaria onde eu estou. Foi imprescindível, porque até vejo isso em escola, tem lá até no material didático, o que é notícia, o que é reportagem, eles fazem atividade sobre isso, totalmente, não falo totalmente, mas assim, 90% fora da realidade da comunicação. Né? Porque se você não entende como que é o processo comunicativo, que você não tem essa formação do que é um título, qual que é a finalidade daquilo, como que se constrói uma notícia, tudo isso que eu tive na parte de comunicação, eu pude aplicar na área de educação, é o que faz eu ser quem eu sou. Então, eu diria que um professor que for da educação midiática, se ele não tiver estudado parte de comunicação, ele não vai ser bem sucedido. Não basta você conhecer as redes, conhecer a internet, você precisa entender o que é comunicação, qual que é a intencionalidade disso. Sim. Porque a produção não vai entender. Porque até hoje eu tenho um professor que fez várias formações comigo, que acha que manchete de jornal são todos os títulos das notícias. E eu vejo pessoas no dia a dia falando para mim, a ideia a gente leu a manchete. A manchete não são os títulos. A manchete, eu falo que isso, eu bato muito nisso, porque a manchete é o que está na capa do jornal. A manchete é aquilo para chamar atenção. A manchete é a notícia mais importante do jornal. E quem que escolhe? Não é o público. Quem escolhe é o editor do jornal, o dono do jornal. É o que vai vender o jornal. É o que vai vender o jornal. Vai fazer com que você leia a matéria. Exatamente. Com base em que ele escolhe. Tem vários fatores. Por exemplo, se está acontecendo alguma coisa na área política, com certeza a manchete vai ser da área política. Na área da economia, com certeza a manchete vai ser da área da economia. Mas por que eu falo isso? Para entender que a intencionalidade de quem produz a informação, e daí a gente vai passar para quem produz conteúdo, que hoje todo mundo é produtor de conteúdo na internet, é a intencionalidade dele em dizer o que ele quer que você acesse. Direcional, o que você acessa, o que você lê. Exato, que você conheça, ele que vai dar, né? Esse direcionamento. Então, você entender esse processo de comunicação, entender que tudo que você está consumindo na internet, contudo, que muita coisa é inteligência artificial, hoje a inteligência artificial que narra essas propagandas. Inteligência artificial não é só texto. A inteligência artificial constrói sites, produz imagens. Então, quando a gente vê aqueles conteúdos ali, vê a forma como os alunos estão consumindo aquele conteúdo, eles precisam entender quem que produziu aquilo, qual que é a intenção daquilo, de que forma que eles vão usar aquilo. Precisa ter esse senso crítico, né? Aí o papel do professor. Então, vai dar aula de história, mas faz essa contextualização. Eu fiz uma atividade com os alunos que eles acharam super difícil. Eu, na hora que estava montando, falei, nossa, tá aqui a resposta, né? Só que para eles foi difícil. Eu fui trabalhar com fake news. E a fake news, ela é só é também super falado hoje, né? E a fake news, ela se popularizou. Sempre existiu fake news, que é contar mentira. Basicamente sempre fofoca. Existiu. Né? Telefone sem fio. É isso. Essa internet tinha fake news. Sempre. Não tinha esse nome. Sempre existiu fake news, né? Tem fake news ao longo da história. E daí ela se popularizou mais porque com acesso mais internet, né? Mais redes, mais plataformas, né? Tudo isso faz com que você produza mais conteúdo, mais fake news, enfim, né? Só que a fake news, ela é só um tópico da desinformação. Então, nós temos a desinformação. Daí, embaixo da desinformação, a gente tem fake news, deepfake, a gente tem... Poxa, me fugiu o nome.
conteúdo impostor. Então, a gente tem uma série de fatores. E eu comecei a colocar, falei para eles se dividirem em grupos, comecei a colocar, de que forma que o estudo da sociologia está ligado com a fake news? Para eles tentarem fazer essa conexão, né? De que forma que a desinformação está ligada com a história? E de que forma que a fake news está ligada com a língua portuguesa? E eles não conseguem. Eles não conseguem. E para mim era tão óbvio, eu falei assim, não sei, eles não conseguem perceber como o dia a dia das disciplinas dele, porque por que língua portuguesa? Porque um dos pontos da fake news é um texto mal escrito, né? É um vocabulário estranho, às vezes erros, né? Então alguns falaram assim, não, porque se você não souber vocabulário, se você não souber ler, se você não tiver interpretação de texto, você pode cair mais facilmente em fake news. Aí tá aí. Então assim, são coisas que os professores de história, né? Por que história? Porque se você não conhece a verdade de um fato, né? O que a história diz para você? Né? A questão de sociologia, que é a questão dos espaços, né? Socializar, o que ensina a sociologia? A convivência, né? O que isso vai... O que esse aprendizado vai acarretar numa leitura de um conteúdo assim, e até mesmo para suas atitudes, né? Porque às vezes a fake news acontece na sala de aula, que é um cyberbullying, entendeu? Que é uma mentirinha de para dar risada, você publicar uma foto para prejudicar alguém, né? O que isso vai acarretar na vida da pessoa? É a mesma coisa. Então são elementos assim que você traz da inteligência artificial, que você traz da internet onde eles estão, que você pega ali, que até foi uma das estratégias minhas, criar canal no TikTok, no Instagram, e colocar conteúdos ali para os alunos verem, porque eu falei assim, já que vocês estão aí, então vejam isso aqui, né? Forma de atrair esses alunos, né? Então são coisas assim que a escola precisa fazer. Infelizmente, assim, agora é apagar incêndios, porque se tivesse feito isso lá desde o início, quando teve muita resistência, ainda tem muita resistência. Ainda tem. Tem muita resistência, o que eu não entendo por quê, né? Os alunos começam a evadir. Eles só não saem da escola porque eles são obrigados a ir. Exato. Tá? Porque mas eles vão invadir vão estar presencial de corpo, mas de mente... Não consumindo nada, de mente eles não absorvendo nada, né? Absorvendo. A gente cai naquele decoreba para passar na prova, muito acontece isso, né? Ou para passar no vestibular, né? E sendo que hoje muitos alunos também nem 5 anos no vestibular, porque quantas profissões surgiram, foram criadas. Hoje você cria seu emprego, né? Você cria o que eu quero ser. É muito fácil criar. E não existe que você frequente uma faculdade. Então, falando sobre esse excesso de informações que a gente tem, né? Se os próprios alunos, são crianças, não conseguem, os próprios alunos não conseguem focar ou direcionar, saber o que procurar, onde procurar. Nós adultos também enfrentamos isso, né? De às vezes você entrar na internet para fazer uma coisa, entrar no site ou pesquisar alguma coisa, quando você vê, você está 2 horas fazendo nada, ou não fazendo o que você gostaria de fazer. Aí esse tema FOMO, que está tanto em alta, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho. Então, a FOMO é uma síndrome, né? É uma síndrome, em inglês é Fear of Missing Out, que traduzindo para o português, é medo de ficar de fora, medo de perder alguma coisa. Então, ela é algo assim que já está sendo tratado, existe isso já, tá? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é Tecnologia na Infância, a doutora Shimi Chang, ai meu Deus, esqueci o nome dela. Ela, depois a gente pode deixar, né, como indicação. Ela é uma psiquiatra que estuda muito esses comportamentos, né, em adolescentes. E ela fala muito disso, assim, que muitos adolescentes chegam para ela ou viciado em videogame, ou viciado em tecnologia, ou em alguma coisa nesse sentido, e acaba, claro, obviamente afetando a socialização dele, afetando aí o dia a dia dele. E a FOMO, ela é isso, é a pessoa ficar com medo de perder alguma coisa, de ficar de fora. Então ela precisa estar o tempo todo conectada nas redes sociais para ver as postagens, os comentários, ou ela posta alguma coisa e fica ansiosa para saber se as pessoas estão curtindo, se as pessoas estão comentando, quais foram as últimas novidades. Então ela fica muito presa, que ela não consegue se concentrar nas coisas fora da internet. Então ela fica muito nisso. E obviamente, né, que existem vários níveis, não é todo mundo que tem isso, não é só porque você tem interesse, gosto de entrar no Instagram, que você necessariamente tem FOMO. A FOMO, ela se caracteriza quando isso começa a afetar, de fato, a sua vida pessoal, né, a sua vida profissional. Quando realmente você fica viciado em tecnologia.
né? Fica o tempo todo ali conectado, querendo ver tudo, sabendo de tudo. E como você falou, muitas vezes isso acontece com várias pessoas, não necessariamente tem um FOMO, mas você entra ali para ver um assunto específico. E como a tecnologia hoje tem o tal dos algoritmos, né? Isso em tudo, tá? Em tudo. A gente fala muito, né, das redes sociais, né? Do Instagram, de Facebook, TikTok, mas o algoritmo está em tudo. Começa a recomendar coisas ali e de repente você está fazendo uma coisa aleatória, você perdeu ali 1 hora, não produziu o que você precisava e fica até mesmo naquela ansiedade de que você não conseguiu terminar o que você precisava fazer nesse dia, né? Então, é algo assim preocupante, porque para os mais novos, o adulto, a gente tem uma consciência disso. A gente faz isso até mais de uma forma consciente. Então a gente sabe, a gente tenta se policiar. O adolescente não, né? A criança e o adolescente muitas vezes não percebem, né? Que eles estão fazendo isso e eles ficam muito nessas pílulazinhas de 30 segundos, né? Que é o que eles têm mais foco, né? Que são conteúdos totalmente aleatórios, né? Que não agregam em nada para eles e causa muita ansiedade. Então, eu já tenho relatos de alunos que falam assim, para eu conseguir estudar, o celular precisa ficar em outro cômodo, em outro lugar. Se eu souber, mesmo que está desligado, se eu souber que está aqui perto, eu vou pegar, né? Então, aí a gente entraria em várias questões e entraria até mesmo das intervenções em casa, da família, né? Daí a gente entra em outras questões aí mais profundas dessa parte aí de vício em tecnologia e da tecnologia ser quase um braço, né? da pessoa, né? Mas é bem preocupante, é algo para ficar atento, que tá aí o tempo todo. Mas a gente pode continuar esse papo, né, no nosso Polo Talk. Presencialmente, a Thalita vai trazer um conteúdo para o nosso Polo Talk ainda esse mês. E aí, quem tiver interesse em saber mais sobre o tema, conversar com a Thalita, também é só comparecer nesse evento. Antes de acabar, eu queria que você deixasse algum recadinho para as pessoas, né? Um resuminho aí sobre inteligência artificial. É favorável, não é? Você acha que é favorável ou desfavorável para as pessoas? Eu acho que é muito favorável. Nós adoramos a inteligência artificial quando a gente observa onde ela está presente, tá? Então, dizer assim, começar a criticar a inteligência artificial não é o caminho, né? Então, ela está aí, ela vai continuar e ela vai continuar ficando cada vez mais sofisticada. Sim, temos que nos preocupar com isso, justamente pela sofisticação dela, mas não é ignorar. A gente precisa aprender a lidar com ela. Então, o que eu falo, assim, inteligência artificial, você não é artificial. Então, não é a inteligência artificial que tem que nos dominar. Nós temos que dominá-la. Porque a inteligência artificial, ela é baseada em quê? Uma coisa que ninguém percebe, né? Ninguém se dá conta. Quem alimenta a inteligência artificial somos nós. Então, o ChatGPT, o Google... Você acha que o Google não cria aqueles conteúdos sozinhos? O Google, o que ele faz? Na hora que você digita lá, ele vai dar para você opções de pesquisa, que foram nós que criamos, um site que a gente criou, um blog, um conteúdo que a gente colocou ali. O ChatGPT é a mesma coisa. Ele consulta num banco de dados que foi tirado da internet e foi tirado de tudo, de artigo, de site, de blog, de comentário, tudo que nós produzimos. Então, nós produzimos uma série de conteúdos, publicamos na internet, daí vem alguém, cria uma inteligência artificial que vai pegar todo esse nosso conteúdo, só que vai dar pra gente de uma forma mais simples. Então, o ChatGPT faz isso, o Google faz isso, o Waze também. Daí todo mundo fala, o Waze é GPS. Sim, é GPS, porque precisa mapear a cidade, né? Precisa saber quais são as ruas, qual que é o nome da rua. Só que a trajetória, o trajeto que o Waze vai dar para você é um trajeto baseado num que você já fez, que outras pessoas já fizeram e colocaram esses dados ali. Então, quando você está andando no Waze, ele fala buraco na estrada, acidente, carro parado, névoa. E eu posso escolher se eu vou ou não. Exato. E daí, assim, toda vez que você confirma uma dessas informações, você está alimentando essa inteligência artificial, que o Waze é uma inteligência artificial. A Alexa, a Siri, né? Tudo isso é inteligência artificial, né? Os carros, tem bastante inteligência artificial nos carros, né? Então, assim, tudo tem inteligência artificial e a gente adora, a gente ama. Só que quando chega alguma coisa diferente, que chamam de inteligência artificial, vão falar assim, nossa, isso é terrível, né? Fala, mas foi você, somos nós. O que a gente não está entendendo
é que a tecnologia só evoluiu porque a gente quis. E nós alimentamos. A gente alimenta esse tempo todo. Então, se a gente quer, vamos fazer do nosso jeito. Então, a gente tem que utilizar do jeito certo, né? E só fazendo, deixando só um gostinho aí do nosso Polo Talk, né? O presencial, eu vou falar muito disso com relação à escola. Porque daí vem um monte de tecnologia, né? E daí eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas que trabalham, que desenvolvem uma tecnologia para a escola, mas que nunca entraram numa escola, não tem uma formação pedagógica, né? E na pandemia isso choveu, assim, era gente, assim, eu que trabalhava na tecnologia educacional era e-mail, assim, chovendo de e-mail, querendo apresentar uma tecnologia diferente. Daí chega para a escola, um monte de gente falando, você precisa disso, precisa daquilo, aplicativo disso, plataforma daquilo, você precisa de essa ferramenta, seus alunos precisam de maker, de robótica, de não sei o que, um monte de coisa. A escola acha que aquilo é necessário porque, meu aluno é digital, não consegue mais prestar atenção, vamos pôr mais esse aplicativo, vamos pôr mais essa plataforma, mais isso. No final, vai fazer uma avaliação, não teve resultado algum, por quê? Não é porque a tecnologia é ruim, porque não era adequada para a escola. Então, a escola precisa fazer isso. Primeiro, precisa saber as suas dores, o que eu preciso, qual que é a tecnologia certa, porque às vezes compra 10 tecnologias, precisava só de uma. Né? E de alguém que soubesse usar. Alguém que soubesse usar, daí coloca lá, não sabe fazer a formação certa para os professores. Eu vi isso acontecer demais, a escola gastar horrores de dinheiro. E assim, daí vem uma pessoa de fora, que não conhece a realidade da escola, conhece a realidade da tecnologia, faz a formação, o professor usa uma única vez, daí parou de usar, se pergunta por quê, mas não estava conseguindo, não encaixava. Não sei usar. Né? Então assim, você saber, né, qual tecnologia você precisa, que momento você precisa dessa tecnologia, para quem? É para o aluno, é para o professor, é para o pai, para a minha gestão, né? Então, mais ou menos isso assim que a gente vai falar e falar assim, a inteligência artificial, ela tá aí, eu vou. E por mais, é pior, assim, quando você fala assim, não pode usar. Toda vez que você fala não pode usar, daí eles vão usar do jeito errado. Por fim, um recado muito importante. Os alunos têm habilidades, as crianças têm habilidades, o adolescente tem habilidade, porque eles nasceram manuseando ferramenta, então eles sabem manusear muito bem, tá? Mas eles ainda não têm o conhecimento necessário, eles precisam ser ensinados, eles precisam aprender isso. Então a gente julgar que a gente não precisa mais ensinar porque eles já sabem tudo é o maior erro que está sendo cometido na educação das crianças e dos adolescentes. A inteligência artificial que está aí. Exatamente. Tanto de pais quanto de escola. Tá? A gente está falando de família e de escola. Esse preconceito, né, de achar que ele já sabe tudo é o maior erro que a gente está cometendo com relação à educação dos nossos filhos, com relação à educação dos nossos alunos. Eles não sabem, eles têm habilidade. A gente precisa aproveitar essa habilidade deles enquanto eles ainda estão com esse interesse e guiá-los e mostrar como se faz da forma certa. Então, para finalizar, fala para o pessoal onde é que as pessoas te encontram, pode falar das suas redes sociais também, né? Acredito que tenha muito conteúdo lá disponível que as pessoas possam acessar. Sim, eu tenho o site do Sala Aberta, que é salaberta.com. Eu tenho o meu Instagram, que é thalita.moreto. Eu tenho o Instagram do Sala Aberta, que é @salaberta. Eu tenho um canal no YouTube. O Instagram é Sala Aberta Edu. E o canal do YouTube também é Sala Aberta Edu. E eu tenho também o TikTok, que é Thalita C. Moreto. Um monte de coisa, né? Depois a gente coloca ali. Mas assim, é bem importante falar. Tem bastante conteúdo, mas também eu não sou muito lasciva. Por quê? Uma outra coisa, dá trabalho, gente. É um trabalho. Então, eu gostaria de publicar muito mais. Quem sabe agora, no segundo semestre, é um dos meus planos aí, publicar muito mais. Então, vocês vão ver que nem tem tanto conteúdo assim, nem tantos seguidores, mas é porque ou eu trabalho mesmo, porque eu trabalho com escola, eu trabalho com aluno, trabalho com esses programas, né? E às vezes eu não tenho tanto tempo para produzir, porque vocês vão olhar aí, vocês devem seguir muita gente nas redes, né? No Instagram, no TikTok, no YouTube. As pessoas que postam bastante é o trabalho delas, porque a tecnologia dá muito trabalho. Dá trabalho pra caramba. Você ter um conteúdo bom e você fazer aquilo naquele formato que precisa, ou gravar um vídeo, ou fazer uma arte, né? Então é um segundo trabalho ou é o trabalho principal da pessoa. Então me acompanhe lá, que eu publico bastante coisa, né? Posso deixar meu e-mail também. Mas assim, os conteúdos vão aos poucos. Eu prefiro me dedicar à vida. E aí fica um gostinho para as pessoas participarem, né, do nosso evento presencial aqui no Polo, no nosso Polo Cast.
E aí eu também deixo aqui na descrição desse vídeo as nossas redes sociais para vocês seguirem a gente, seguirem a Thalita também, virem presencialmente nos nossos eventos. E agradeço quem assistiu até aqui. Obrigada, viu, Thalita? Eu que agradeço. Muito obrigada.